Olá, vamos seguir em frente com o nosso estudo dos 10 mandamentos. Hoje nós queremos tratar do primeiro mandamento, conforme ele está escrito em Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Mas antes de falarmos do primeiro mandamento, vamos nos lembrar da apresentação de Deus nos versículos 1 e 2 de Êxodo 20. Descobrimos no nosso último estudo que quando Deus revelou esta lei ao seu povo, ele queria lhes mostrar primeiro a sua graça, antes mesmo de revelar qualquer parte da sua lei. Deus os lembrou que eles eram um povo escolhido, um povo amado e liberto somente pela sua graça, quando ele disse: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Vemos já nos 10 mandamentos que a graça antecede a lei. Deus primeiro tem que libertar o seu povo da escravidão, para depois poder capacitá-lo para viver em obediência ao seu senhorio. Assim também no Novo Testamento. Deus primeiro tem que nos libertar da escravidão ao pecado e ao mundo, por meio da obra consumada de Jesus Cristo, sua cruz, sua ressurreição, por meio dos quais temos liberdade, nova liberdade para viver com Deus e para Deus. E somente após isso, podemos então pensar sobre as exigências de Deus para as nossas vidas, as exigências de Cristo para os seus discípulos. Então, nós lembramos, desde já, que todo o tratamento da lei depende da graça. A graça antecede a lei, mas a lei é a consequência da graça. Ora, Deus libertou esse povo, não mais para ser escravo no Egito, mas para ser seus escravos, para serem seus servos, para lhe obedecerem com alegria, com vigor, com amor e temor. Assim também, um discípulo de Cristo, com gratidão e alegria no coração, serve ao seu Senhor pela sua nova liberdade em Cristo Jesus. Agora então, com isso em mente, graça e lei trabalhando juntas, aqui desde os 10 mandamentos, podemos ver como isso também se aplica aos nossos tempos e à nossa vida como discípulos de Cristo, como igreja do Senhor Jesus. O primeiro mandamento nos diz: não terás outros deuses além de mim. O que Deus estava lembrando Israel, especialmente devido à sua liberdade recém-conquistada do Egito, é que diferente dos egípcios, que adoravam muitos deuses, que se prostravam e se curvavam perante muitas divindades, este Senhor que os libertou do Egito era único, era incomparável, era insuperável. Ele já se apresentou a este povo como o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, o único que fez os céus e a terra e que está acima, muito acima dos céus e da terra. Ora, ele também lembrou este povo dessas verdades lá no Egito, no mesmo Egito de onde eles vieram, quando, por meio daquelas 10 pragas, ele humilhou os deuses do Egito, os deuses responsáveis pelo rio Nilo, considerado uma grande divindade que irrigava os campos e as colheitas egípcias e que davam o fruto da terra para alimentar o povo. Ele humilhou o Deus Sol, escurecendo os céus em plena luz do dia, para revelar também que ele era soberano sobre o sol ou sobre os rios, e soberano sobre Faraó, tido como a encarnação do Deus Sol no Egito. Deus é soberano, ele é supremo, ele é incomparável, ele é o Criador, ele está acima de todas as coisas. E mais, ele é o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que fez uma aliança com este povo, que os livrou do Egito, e por isso mesmo tinha todo o direito de exigir lealdade exclusiva do seu povo a ele mesmo. Então, por todas essas razões, por quem ele é, pelo que ele fez em favor deste povo, Deus tinha todo o direito de exigir lealdade exclusiva de Israel. Assim mesmo, assim também o nosso Senhor Jesus Cristo tem a mesma autoridade, a mesma prerrogativa de exigir de nós lealdade exclusiva, pois ele é Deus em carne e só ele veio perdoar os nossos pecados e pode perdoá-los a fim de nos libertar dos nossos pecados e nos dar vida nova, vida abundante. Então, toda a vida cristã, toda a vida com Deus começa por este mandamento.
ele não é só o primeiro em ordem, ele é o primeiro em hierarquia. Não teremos outros deuses além do Senhor. Porém, descobrimos no nosso último estudo que a lei de Deus não é apenas uma porta de entrada para um relacionamento com o Senhor e uma janela para o seu caráter. É também um espelho para o nosso próprio coração. Então, o que Deus está nos mostrando sobre nós mesmos neste primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. É como se Deus já estivesse prevendo que nós, como seu povo, teríamos a tendência de fugir dele, ou de querer adorá-lo junto com outros deuses. Não terás outros deuses além de mim soa como uma prevenção da parte de Deus, dizendo, olha, vocês são um povo que me abandonarão, que fugirão de mim, que se desviarão dos seus caminhos. Não façam isso. Não sigam outros deuses. E a bem da verdade, a história nos mostra que esse de fato é o estado do nosso coração. Desde o Jardim do Éden, Adão e Eva fugiram de Deus. Se imaginaram deuses, se imaginaram iguais a Deus, não só imagem e semelhança dele, e por isso lhe desobedeceram. Quiseram servir ao Senhor e a si mesmos, dando ouvidos a uma serpente, e por isso transgrediram a lei de Deus e morreram. Ora, o próprio povo de Israel que recebeu este mandamento ao pé do Monte Sinai e que jurou lealdade exclusiva ao Senhor, versículos depois, daqui a alguns capítulos, se curvou perante um bezerro de ouro, também de servir a este Deus e a outros deuses simultaneamente. E Paulo vai nos dizer lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que a ira de Deus se revela dos céus sobre nós, contra todos nós, porque todos nós trocamos a glória de Deus pela glória das suas criaturas. Todos nós deixamos de adorar o único e verdadeiro Deus para adorar tudo menos Deus. A raiz de todo esse mal, a raiz de todo esse pecado se chama idolatria. Fazer de algo que não é Deus algo tão importante ou até mais importante do que Deus. Foi João Calvino, grande reformador protestante, quem disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Você já pensou sobre o seu coração assim, como uma fábrica de ídolos? Não que literalmente fabriquemos com o nosso coração imagens, estátuas, né, as nossas associações comuns, né, de ídolos. Mas ídolos não são apenas coisas que nós fabricamos e confeccionamos com as nossas mãos, representações físicas de Deus. Ídolos são tudo aquilo que nós valorizamos tanto quanto Deus, ou até mais que Deus. Coisas que abrigamos no nosso coração, na nossa mente, que competem, que rivalizam a majestade e a soberania de Deus. E se Deus colocou este mandamento aqui, primeiro na ordem dos 10, é porque tudo começa ou termina por aqui. Quem nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Então, se o relato bíblico mostra que nós costumamos querer servir a Deus, mas também a outras coisas além dele, se a história nos mostra, os autores bíblicos relatam, e nós mesmos podemos constatar que o nosso coração tende a se afastar de Deus, fugir de Deus, fazer de tudo e qualquer coisa algo tão importante ou até mais importante do que Deus, como é que nós podemos identificar os ídolos do nosso coração? E talvez você já tenha identificado alguns dos ídolos mais comuns da nossa sociedade, da nossa época, como o dinheiro, o trabalho, o sucesso, o bem-estar. O dinheiro em si, como o trabalho ou como a família, não são ruins em si mesmos. Deus criou tudo isso para o seu louvor. O trabalho, a família, a amizade, o relacionamento com o próximo. Mas quando essas coisas tomam o lugar de Deus, assumem um valor igual ou até superior a Deus, essas coisas se tornam ídolos, rivais de Deus, que competem pela nossa lealdade exclusiva ao Senhor. E foi o Senhor Jesus Cristo quem advertiu seus discípulos lá em Mateus 6, dizendo que nenhum de nós pode servir a dois senhores. Haveremos de prezar um e desprezar o outro. É isso que Deus está nos ensinando aqui, é isso que a história mostra. Então, como nós podemos identificar os ídolos do nosso próprio coração? Bem,
algumas perguntas que podemos nos fazer. Primeiro, onde nós gastamos a maior parte do nosso tempo e do nosso dinheiro? O nosso bolso e a nossa agenda são um caminho mais curto para o nosso coração. Aquelas coisas nas quais dedicamos tempo demais ou dinheiro demais podem revelar os nossos ídolos. Preocupação com a nossa beleza, com a nossa saúde, com o nosso trabalho, com a nossa profissão, com os nossos relacionamentos humanos. Tudo isso tem o seu lugar, mas não pode tomar o primeiro lugar. Onde gastamos a maior parte do nosso dinheiro e do nosso tempo? Segundo, com o que nós ocupamos a nossa mente, nossa imaginação? Nós nos pegamos sonhando com o quê? Imaginando o quê? Ou tendo pesadelos com o quê? O que isso nos mostra sobre as nossas motivações mais íntimas, mais profundas? Isso nos leva a uma terceira coisa. Não só os nossos sonhos, sonhos de consumo, pesadelos de perdas, mas as nossas emoções, o que mais nos alegra, o que mais nos entristece, o que mais nos amedronta. E por quê? Achamos que nós nunca seremos felizes se não tivermos o quê? Este o quê pode ser o nosso ídolo. Pode ser aquilo que está nos impedindo de servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, alma e entendimento. No fim das contas, no que você mais confia e onde você deposita seu amor, sua paixão, seu desejo. Se não for no Senhor, em primeiro lugar, então aí mora a raiz de todo o nosso pecado. Alguém já definiu idolatria como o pecado por trás do pecado. É a raiz do pecado, aquilo que nos leva a pecar e desobedecer a Deus. Então o que podemos fazer? O que devemos fazer à luz deste mandamento? Não ter outros deuses além do Senhor. Em primeiro, nós temos que reconhecer o que nós somos. Nós somos pecadores, pecadores idólatras. Temos a tendência perversa de adorar tudo debaixo do céu como sendo de igual valor ou de valor maior do que o próprio Deus. Mais importante até que o Criador, o nosso Rei, Senhor, Libertador. Por isso temos que reconhecer que somos pecadores. Confessar isso perante o Senhor. Segundo, confessar então os nossos ídolos. Talvez os seus não sejam iguais aos meus, seus pecados não sejam iguais aos meus, mas todos nós os temos, pois todos temos um coração enganoso e incurável, que carece da cura do perdão do Senhor. Temos que confrontar esses ídolos e renunciá-los na presença do Senhor. Qual é o seu ídolo? É a fama? É o bem-estar? É o prazer? É o luxo? Pois bem, nada disso pode tomar o lugar primeiro do Senhor. E por fim, estes ídolos têm que dar lugar ao único e verdadeiro Deus. Temos que substituir estes ídolos pelo único e verdadeiro Senhor. Se Jesus Cristo não for o nosso Rei, se Ele não reinar em nosso coração, então é certo que outros ídolos tomarão o lugar do Senhor. Só Ele merece ser o Senhor da nossa vida, porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele nos tirou da escravidão e mais, só Ele pode nos libertar da escravidão ao pecado e da escravidão aos nossos ídolos. É somente em Cristo que encontraremos perdão para os nossos pecados. E é somente em Cristo que encontraremos cura para os nossos pecados. É somente em Cristo que encontraremos nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira satisfação e fonte de eterno prazer. Não no dinheiro, não no trabalho, não nos relacionamentos, nem mesmo na própria família. Então, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não teremos outros deuses além do Senhor e Salvador, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.